E aí, pessoal, aqui é o professor Gessé, o seu professor de ciências, as ciências voltadas aí pro sétimo ano do ensino fundamental. A gente tá no caderno 1, tá bom? Estamos aí no capítulo 3. A gente já deu início aos nossos estudos, tranquilo? Agora a gente vai dar uma continuada aí na estrutura dos ambientes aquáticos, tranquilo? Aula passada a gente falou dessa região aqui que é mais próxima do ambiente aquático, que é a região litorânea, tá bom? Ela sofre bastante influência, né? Essas águas aqui elas sofrem bastante influência do ambiente terrestre, justamente porque eu tenho a penetração de luz, tá bom? Que permite aqui alguns organismos fazerem fotossíntese. Eu tenho, tá bom? A interação dos animais que vivem nessas regiões com o ambiente aquático, para hidratação, tá bom? Para reprodução, alguns anfíbios, sapos, por exemplo, eles se reproduzem nessa região, tranquilo? E também como proteção, tá certo? Então essa é a região litorânea, tá bom? Tem plantas aqui enraizadas, plantas que flutuam e por aí vai. Isso a gente viu na aula passada. Eu também tenho uma região limnética, tá? Ou região de áreas abertas, região aberta, tá bom? Isso de forma horizontal. Aqui no exemplo eu tenho uma área oceânica, onde eu tenho uma região de aberta, tá? Quando eu trato de ambiente marinho eu chamo de região aberta. Limnética é quando é região de água doce. Você vê que não tem muita influência do ambiente terrestre, tranquilo, porque está longe do ambiente terrestre. Eu não tenho muitas plantas como eu tenho lá, mas aqui eu tenho organismos, tá? Organismos vivos, seres vivos que vivem aqui e também têm uma característica, só que ela sofre menos influência do ambiente terrestre, né? Sofre pouquíssima influência do ambiente terrestre. Um rio como esse daqui, que é bastante largo, essa região central aqui, tá? Ela sofre pouca influência do ambiente terrestre. Essa região mais costeira, né, que é a litorânea, sim, ela sofre efeitos do ambiente terrestre, tá bom? Então aqui é a região litorânea e nessa parte central a região limnética, que sofre pouca influência do ambiente terrestre, tranquilo? Aqui eu tenho uma característica mais próximo do ambiente terrestre, ó. E aqui no centro eu tenho outra característica. A gente viu isso também na última aula. Existe uma curiosidade, né, galera, dentro da estrutura do ambiente aquático, que são as regiões das zonas abissais. Elas estão localizadas entre 6.000 e 11.000 metros de profundidade. A luz não consegue chegar lá, logo eu não vou ter animais que conseguem realizar fotossíntese, que necessita de luz. A pressão é muito elevada, tá bom? Então poucas espécies, né, de seres vivos conseguem viver nessa região. Então essas espécies, né, de animais, como a gente está vendo aqui, o peixe da região abissal, não é um peixe comum que a gente vê no nosso dia a dia. Eles possuem adaptações que lhes permitem conviver na escuridão completa. Alguns peixes têm, por exemplo, né, galera, boca proporcionalmente muito maior que o corpo, produção de flashes de luz e células fosforescentes que os ajudam a localizar e atrair um parceiro sexual ou sua presa, né? Tem uns peixinhos que têm um flash de luz na ponta da cabeça, que aquilo ali fica atraindo a vítima dele, né? A presa, para ele poder se alimentar ou para fazer parte do acasalamento. Além de adaptações fisiológicas que possibilitam resistir às altas pressões do ambiente. Então são animais inteiramente resistentes. Tá bom? E ainda existem estudos porque eles estão em andamento há muito tempo, justamente porque essa região é muito profunda e fica um pouco difícil do ser humano registrar, né, e analisar a biologia dentro desse ambiente. Então alguns animais dessa região ainda se deslocam para as camadas superiores para se alimentarem, porque nessa região que é a zona abissal, as zonas abissais, elas têm pouco alimento. Logo, eles tendem a subir um pouco mais, né, até a superfície, pegam o alimento e voltam para a sua região novamente. Na parte de cima da água, não tão profundo como as zonas abissais, o ambiente aquático, assim como o ambiente terrestre, galera,
eles apresentam diversidade de ambiente, tá? O tipo de organismo que tem dentro da água também é como no ambiente terrestre, a gente tem uma biodiversidade. Então, a gente tem 3 partes dentro da coluna de água. A primeira região são a dos plânctons, certo? A região planctônica. A gente chama de a comunidade planctônica. E ela é formada pelo conjunto de populações de pequenos seres que flutuam na superfície e em baixas profundidades da coluna de água. Então, toda aquela galera que fica na superfície da água são chamadas de comunidade planctônica. Tranquilo? Embora alguns desses organismos possam nadar lenta e livremente, o deslocamento se dá por meio de correntes, correnteza ou o movimento das massas de água. Eles ficam na superfície, alguns deles conseguem nadar. Os outros, para se deslocar, usam o movimento das águas, né? Que o mar está ali em constante movimento, né? Formando ondas e tudo mais. Então esses animais são carregados de um lado para o outro pela força da água. Essa comunidade é dividida em os bacterioplânctons, certo? Que são formados pelo conjunto de bactérias que vivem na água. Ficam ali na superfície, então a comunidade deles são os bacterioplânctons. Tá bom? Boa parte dos quais são muito atuantes na decomposição da matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica, como por exemplo um animal que morre ali no ambiente aquático, e esses seres são responsáveis, né, bem atuantes na decomposição, são seres decompositores. Temos os fitoplânctons, compostos de algas e cianobactérias, que são bactérias especiais que fazem fotossíntese. Como a gente está na região da superfície, então esses seres aqui recebem luz e fazem fotossíntese. Principais produtores de alimento e fornecedores de oxigênio dos ambientes aquáticos. Tá bom? Como eles fazem fotossíntese, eles liberam muito oxigênio, tranquilo? Que dependendo da luz, para realizar fotossíntese ficam concentrados na zona eufótica. Lembrando que zona eufótica é a zona que tem luz, zona afótica é aquela zona escura. Por último, a gente tem o zooplâncton, que são, né, dentro da comunidade planctônica, a galera que fica reunindo os protozoários, microcrustáceos, larvas aquáticas de diferentes tipos de animais, insetos, crustáceos e peixes, que eles se alimentam principalmente de bacterioplânctons e fitoplânctons, né? Então essa galera aqui se alimenta desses dois aqui, ó. Então dentro da comunidade, né, galera, a gente tem aí um dependendo do outro. Então essas 3 classes estão dentro dos plânctons, dentro da comunidade planctônica, onde eles vivem na superfície da água. Tranquilo? A gente tem aqui um exemplo de plâncton formado principalmente por seres microscópicos. Quando tu olha para a superfície da água, tu não vê eles claramente porque são microscópicos, tá bom? E aí eles têm essa função, né? Por exemplo, aqui cianobactérias, imagens de cianobactérias, elas são, tá bom, responsáveis aí por fazer fotossíntese e liberar principalmente o oxigênio para essa região. Galera, aqui a gente tem outro exemplo, né, de plânctons na região planctônica, microcrustáceos, tranquilo? São imagens. Aqui a gente tem alguns seres microscópicos, certo? Então, são assim, se você pegar um pouco daquela água da superfície, né, e colocar no microscópio, a gente vai perceber essa galera aqui, tá, nas imagens. A gente tem o nécton, que é a região que fica um pouquinho mais abaixo, ó. Diferentemente da comunidade planctônica que se movimenta na superfície da água, o nécton é formado por seres vivos que se deslocam com agilidade e rapidez por toda a coluna de água. A gente viu que os plânctons ficam na superfície, né, galera? Já o nécton, a galera que fica na comunidade nectônica, né, que são os néctons, eles nadam na coluna de água. Quem são eles? Os peixes, né, como salmão, lambari, os mamíferos como baleia, golfinho e répteis como jacaré e tartaruga. Então, essa galera aqui, tá bom, que consegue nadar e se deslocar na coluna de água, fazem parte do nécton. Tranquilo? Então, todo esse pessoal que tem aqui, ó, peixes, tartaruga, jacaré de água salgada, baleia, né?
golfinho, todo mundo que consegue nadar e se deslocar na coluna de água pertence ao nécton, tá bom? Então, a principal característica é o nécton. Descendo mais na coluna de água, a gente tem os bentons, né? A comunidade bentônica, que abrange as populações de organismos que vivem sobre ou dentro de substrato existente no fundo de lagos, rios e oceanos. Então, essa galera que está aqui na região bentônica é que fica lá no fundinho, lá no solo. Exemplos, professor: anêmonas, caranguejos, estrela do mar. Estrela do mar fica nadando na coluna de água, não, ela fica aqui no chão, tá? No substrato. Quando eu falo substrato, é o solo, tranquilo? Então, estrela do mar, o coral, por exemplo, então são habitantes da região bentônica, tá? Do fundo do ambiente aquático. Então, galera, a gente tem dentro da estrutura do ambiente aquático essas três divisões, essas três comunidades. Os bentons que ficam aqui no fundo, os néctons que nadam na coluna de água e os plânctons que ficam lá na superfície, que são seres microscópicos, tá tranquilo? Então, é uma comunidade muito grande, tá bom? Ela é bem subdividida, tranquilo? E é dessa forma que eles se apresentam na coluna de água, tranquilo? Então eu vou pegar aqui uma imagem para que a gente possa localizar eles dentro da coluna de água. Prontinho aqui, ó. Então nessa região de cima, tá? Nessa superfície da água aqui, onde a água se movimenta e tem a correnteza, eu tenho a região da comunidade planctônica. Aqui no meio do ambiente aquático, onde os peixes nadam, se deslocam, outros animais também, é a região dos néctons. Aqui no fundo, bem no solo mesmo, no caso eu tenho a região do bênton, a comunidade bentônica. Tranquilo? Então, plânctons, néctons e bênton. Beleza? Então a gente fica por aqui. A gente falou aí um pouco sobre a estrutura do ambiente aquático. A gente continua nas próximas aulas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço e até mais.